Olá, muito boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva nesta tarde de terça-feira, que Ele nos fortaleça na fé, na esperança, para que possamos prosseguir nossa caminhada. Vamos dar sequência ao estudo do livro Céu e Inferno, ou seja, a justiça divina segundo o Espiritismo, para que a gente não caia no conto do vigário, de que se fôssemos bonzinhos, iríamos para um céu. Se fôssemos mais ou menos, iríamos a um purgatório. E se fôssemos ruins, iríamos para um inferno, onde nossa alma queimaria eternamente. Isso não existe, meus irmãos. Tanto céu quanto inferno é um estado de espírito. Por isso que eu digo que conhecimento é luz e a ignorância, que é a falta do conhecimento, é trevas, não é? Precisamos entender, precisamos compreender, para que não venhamos a cair no conto do vigário, como caímos a vida inteira, fomos enganados, né? Mas tudo bem, chega um momento que toda a verdade virá à tona. A verdade sempre vai prevalecer, como está no próprio Evangelho: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Vamos aqui, nós estamos no capítulo 9 do livro Céu e Inferno, os demônios segundo a igreja. Vamos entender. A resposta à primeira objeção se encontra na passagem seguinte. A Escritura e a tradição dão o nome de céu ao lugar onde os anjos estavam colocados no momento da sua criação. Mas não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra aos seus eleitos, face a face, e onde os seus eleitos o contemplam sem esforços e sem nuvens, porque ali não há mais perigo, nem possibilidade de pecar. A tentação e a fraqueza são desconhecidas. A justiça, a alegria, a paz ali reinam em uma imutável segurança. A santidade e a glória não diminuem. Era, pois, uma outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde essas nobres criaturas, largamente favorecidas de comunicações divinas, deveriam recebê-las e a elas aderirem pela humildade da fé, antes de serem admitidas a ver-lhes claramente a realidade na própria essência de Deus. Resulta do que precede que os anjos que faliram pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, que não tinha ainda chegado ao lugar supremo, onde a falta era impossível, mas então há aqui uma contradição manifesta, porque está dito mais acima que Deus os havia feito em tudo semelhantes aos espíritos sublimes, que distribuídos em todas as ordens e misturados em todas as suas classes, tinham o mesmo fim e a mesma destinação, que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Se foram feitos em tudo semelhante aos outros, não eram, pois, de uma categoria inferior. Se estavam misturados em todas as classes, não estavam num lugar especial. A objeção subsiste, pois, inteiramente. Há uma outra que é sem contradita, a mais grave e a mais séria. Está dito: esse desígnio, a mediação do Cristo, entre aspas, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento.
Deus sabia, pois, de toda a eternidade que os anjos, bem assim os homens, teriam necessidade dessa mediação. Sabia ou não sabia que certos anjos faliriam, que essa queda acarretaria para eles a condenação eterna, sem esperança de retorno, que estariam destinados a tentar os homens, que aqueles destes últimos que se deixassem seduzir sofreriam a mesma sorte. Se o sabia, criou, pois, estes anjos com conhecimento de causa, para sua perda irrevogável e para a maior parte do gênero humano. Qualquer coisa que se diga é impossível conciliar a sua criação em uma semelhante previsão com a soberana bondade. Se não o sabia, não era, pois, todo-poderoso. Num e no outro caso, é a negação de dois atributos sem a plenitude dos quais não seria Deus. Ora, Deus sabia, sabe, conhece cada um de nós, sabe quantos pelos nós temos em nosso corpo, sabe, antes de nós começar a pensar, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Deus sabe quantas folhas existem em todo o planeta. Ele sabe quantas escamas tem os peixes dos rios, dos mares. Ele sabe tudo. Deus sabe tudo. É a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Então, podemos imaginar um Deus que não sabia nada? Não dá, não é, meus irmãos? Bom, sigamos em frente. Se admite a falibilidade dos anjos igual à dos homens, a punição é uma consequência natural e justa da falta, mas se admite ao mesmo tempo a possibilidade do resgate pelo retorno ao bem, a reentrada na graça depois do arrependimento e da expiação, nada tem que desminta a bondade de Deus. Deus sabia que faliriam, que seriam punidos, mas sabia também que esse castigo temporário seria um meio de fazê-los compreender a sua falta e redundaria em seu favor. Assim, se confirmariam estas palavras do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação. Tem aqui um rodapé, vira acima no capítulo 7, número 20, a citação de Ezequiel. Então é um capítulo que nós já passamos, que nós estamos aqui já no capítulo 9, mas no capítulo 7, se buscarmos lá atrás, vamos ver esta citação do profeta Ezequiel. O que seria a negação dessa bondade seria a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade do retorno ao bem. Nesta hipótese, é, pois, rigorosamente exato dizer que esses anjos, desde a sua criação, uma vez que Deus não poderia ignorá-lo, foram votados ao mal perpetuamente e predestinados a se tornarem demônios para arrastar os homens ao mal. Porque isso não é verdade, não é? Vejamos agora qual é a sua sorte e o que fazem esses anjos, não é? Mal, sua revolta se manifestou na linguagem dos espíritos, quer dizer, no impulso dos seus pensamentos, foram banidos irrevogavelmente da cidade celeste e precipitados no abismo. Por essas palavras, entendemos que foram relegados a um lugar de suplício, onde sofressem a pena do fogo,
conforme este texto do Evangelho que saiu da própria boca do Salvador. Ide, malditos, ao fogo eterno que foi preparado para os demônios e seus anjos. São Pedro diz expressamente que Deus os entregou às cadeias e torturas do inferno, mas nem todos aí ficam perpetuamente. Não será senão no fim do mundo que serão presos para sempre com os condenados. Presentemente, Deus permite que ocupem ainda um lugar na criação ao qual pertencem na ordem das coisas, às quais se prende sua existência nas relações, enfim, que deviam ter com os homens, e das quais fizeram o mais pernicioso abuso, enquanto que uns estão em sua morada tenebrosa e aí servem de instrumento para a justiça divina, contra as almas infortunadas que seduziram uma infinidade de outros, formando legiões invisíveis, sob a condução de seus chefes, residem nas camadas inferiores de nossa atmosfera e percorrem todas as partes do globo. Estão enredados com tudo o que se passa aqui embaixo, onde o mais frequentemente tomam uma parte muito ativa. No que concerne às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, esta questão está tratada no capítulo 5, no capítulo 4, o inferno. Também está lá atrás, já que nós estamos no capítulo 9. A gente sabe que Deus jamais faria uma barbaridade dessa. Se Deus é todo amor, Ele é Pai, não é padrasto. Não tem nenhuma razão de acreditarmos numa bobagem dessa, que seríamos jogados no inferno para queimar eternamente. Deus nos dará sempre novas oportunidades. E quais são essas oportunidades? Através das reencarnações sucessivas. É por isso que nós vemos no nosso planeta, no nosso mundo em que vivemos, pessoas de todos os tipos, de todas as classes, pessoas que nascem aleijadas, mutiladas, cegos. É a justiça divina se cumprindo, mas Deus dá nova oportunidade. Ali o que está mutilado, o que está cego, o que está ali imperfeito, é o corpo físico, que seria a cadeia, é a cadeia onde o espírito tem que permanecer, tem que viver. O espírito é para ter liberdade. Quando o espírito deixa o corpo físico, chamado morte, morreu, né? O espírito ganha liberdade, como uma borboleta, quando sai do casulo, da crisálida, não é? Então esse espírito está ali preso em um corpo ali mutilado, ali está o castigo desse espírito. Ali é que ele vai se renovando pouco a pouco. Quando aquele corpo físico morrer, o espírito está liberto. Ele passa um tempo, vem uma nova prova. Reencarna diferentemente, pode reencarnar uma pessoa bonita, totalmente sadia, totalmente sã. Esse é o Deus que nós conhecemos. Jamais ele pegaria um filho seu e jogaria dentro de uma fogueira, dentro de uma caldeira, para queimar eternamente, meus irmãos. Podemos tirar isso da nossa cabeça. Isso é uma alegoria. Vamos em frente. Segundo essa doutrina, só uma parte dos demônios está no inferno. A outra erra em liberdade
se enredando com tudo o que se passa neste mundo, dando-se ao prazer de fazer o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não ocorreria tão cedo. Por quê? Pois essa diferença. São menos culpados? Não, seguramente, a menos que daí não saiam, cada um por sua vez, o que parece resultar desta passagem, enquanto uns estão na sua morada tenebrosa e aí servem de instrumento à justiça divina contra as almas desafortunadas que seduziram. Estes demônios que vivem vagando, como cita, são os espíritos obsessores que obsidiam o homem, levam o homem a praticar o mal, a ter maus pensamentos e até mesmo, meus irmãos, ao suicídio, à loucura. São espíritos obsessores. E o que é que esses espíritos necessitam? Orações, preces. É isso que eles precisam. Quando você ora a um espírito obsessor, não é somente uma oraçãozinha e acabou, não. Continue orando com fervor, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, para que auxilie aquele irmão, esse espírito. Ele necessita do amparo. Podem ter certeza, não existe mandinga que não seja quebrada. Isso não existe, meus irmãos. A oração tem o poder de restaurar a enfermidade, de deixar você são, de deixar oração. É por isso que os espíritos bons, trabalhadores da seara do Cristo, pedem a todo momento que nós, encarnados, devemos orar o tempo inteiro, não é? Orar e vigiar. Orar e vigiar. Vigiar os nossos atos, nossa maneira de ser, nossa maneira de nos conduzir, não é? É por isso que temos aí esses ensinamentos do Cristo. Orai e vigiai. Suas funções consistem em atormentar as almas que seduziram. Assim, não estão encarregados de punir as que são culpadas por faltas livres e voluntariamente cometidas, mas das que provocaram são ao mesmo tempo a causa da falta e o instrumento do castigo, e coisa que a justiça humana, tão imperfeita que é, não admitiria. A vítima que sucumbe por fraqueza, a ocasião que se fez nascer para tentá-la, é punida tão severamente quanto o agente provocador, que emprega a habilidade e a astúcia, mesmo mais severamente, porque vai para o inferno, deixando a terra, para dele não sair jamais, e ali sofrer sem trégua e misericórdia durante a eternidade, ao passo que aquele que foi a causa primeira de sua falta goza de moratória e de liberdade até o fim do mundo. A justiça de Deus não é, pois, mais perfeita do que a dos homens. Ah, meu Deus do céu, a justiça de Deus é perfeita. Deus não erra nada. Deus é a pura perfeição. Devemos sempre acreditar nisso. Ele só quer para cada um de nós o melhor. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, porque fomos criados com um livre-arbítrio para seguir o caminho que quisermos, desejarmos. O meu caminho, a minha caminhada, sou eu quem abro. É a picada no meio da mata. Eu tenho a ferramenta, então eu abro uma picada e vou indo.
Deus nos deu esse livre-arbítrio. Caminho certo e o errado. Só faltou colocar setinhas, certo, errado. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Então tirem da cabeça e vão para o inferno, para a eternidade. Isso não existe. Vamos parar por aqui, para não alongar muito, e com toda certeza voltaremos na próxima semana com mais uma leitura, com mais uma gravação do livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Uma ótima semana a todos, e Jesus abençoe a todos. Tenham muita paz, tenham muita luz.